Olá, olá! Aqui é sem massagem. E sem personagem. Vem, senta no sofá. Então, Beleza, né, Creuza? Minha colinha. Você é uma pessoa egóica? descreva a egóica pra gente. Uma pessoa egóica é uma pessoa que deixa... Nossa, que complexo isso! Simplifica. Eu perguntei e eu me fudi, né? Pois é. Simplificar. Foi até engraçado ela me perguntar isso, porque a gente tem uma ideia de que deixar o nosso ego falar é errado. Mas não é bem assim que funciona. A gente só existe em essência porque existe ego. Sem ego a gente não consegue performar. O problema de ser uma pessoa egóica é que esse ego, ele se considera maior do que os demais. É exacerbado. Né? Exacerbado. Palavra difícil. É um ego desequilibrado, por assim dizer. Então eu volto a perguntar. Você é uma pessoa egóica? Eu acho que todo mundo é, às vezes. Né? Igual você falou. A gente, às vezes, passa um pouco do ponto. Né? Deixa o ego, às vezes, dominar. Mas acho que, de uma forma ou outra, eu sou uma pessoa egóica, até mesmo porque, né, falando agora de bipolaridade, por exemplo, que é o meu caso, em hipomania, meu ego, vai nas alturas. Então, é algo que, às vezes, a gente até acha positivo em certo ponto. Né? Eu falo assim, para mim ajuda um pouco, porque eu sou uma pessoa muito retida, uma pessoa muito na minha, muito travada. Então, quando meu ego resolve dar um oi, para mim é algo positivo, para se dizer, entendeu? Mas quando ele está em desequilíbrio, realmente acho que é um problema bem grande. Eu sou uma pessoa egóica. Mentira, eu tenho trabalhado muito com o meu ego, inclusive, em relação a isso. Quando a gente vai falar de desequilíbrio do ego, por exemplo, a gente vai falar da essência. Por quê? Porque o ego é a nossa essência. A gente precisa do ego para a gente existir. Só que o desequilíbrio do ego, ou a pessoa egóica, por assim dizer, ela tem complexos. E é exatamente por isso que esse ego fica inflamado. Que esse ego, ele acaba sendo mais destrutivo do que construtivo em relação à personalidade da pessoa. Exatamente. Então, em determinados momentos, o meu ego foi mais destrutivo do que construtivo. À medida que a gente amadurece, à medida que a gente se fode, à medida que a gente aprende, a gente vai entendendo essas coisas. À medida que a gente... Mas, o que eu tava falando? Eu esqueci completamente o que eu tava falando. Não, você me perguntou se eu sou uma pessoa egóica. Ah, eu falei de mim e falei da estrutura do ego, perfeitamente. Exatamente. Cara, o papel do nosso ego, ele é muito importante. E pra gente descobrir isso de forma saudável, leva um tempo. E talvez a gente tá vivendo a nossa vida sem saber o que significa, porque às vezes a gente, mas é que fulano tem um ego grande, mas é porque e às vezes a gente porque assim, o ego destrutivo, ele é aquele que avança o sinal vermelho, mas é aquele que se esconde também, porque é prejudicial das duas formas. Esse complexo, ele vai lidar com essas duas coisas. Por exemplo, uma pessoa que tem muito problemas em ser quem é e se identificar por quem é e se aceitar por quem é, também é uma pessoa egóica. Não é só a pessoa que fala, ou a pessoa que se acha a última bolacha do pacote, entendeu?
a última Coca-Cola do deserto, coisas nesse sentido. Mas a perturbação do ego, ela também é aquela pessoa que fica fechadinha, fica recuada, fica encolhida. Aí, ó, perturbação do ego. Exatamente, então eu sou uma pessoa egóica. Depois dessa explicação, e realmente eu tinha dado uma pesquisada também sobre essas questões e eu não tinha essa percepção do ego ser trazido dessa forma, mas é como se a gente criasse realmente uma forma de sobrevivência através do ego em que a gente não quisesse ser visto de certa forma, entendeu? Então, eu acho que no meu caso, o ego foi muito ligado com isso, sabe? A ideia do encolhimento, de se negar. Isso. Abnegação severa. Porque abnegação é uma palavra bonita, né? Abnegação, o sentido da palavra abnegar-se, ela é assim, de grande valor. Só que se você não sabe o que você faz, você só está simplesmente se perdendo. Ai, porque eu sou uma pessoa boazinha. Ai, porque eu sou uma pessoa que eu ajudo os outros. E às vezes esqueço de mim. Você só tá se fudendo, meu colega. Com certeza. Porque, tipo assim, a realidade disso é que você se perde em relação ao outro e por isso você se torna uma pessoa egóica. Olha pra você ver. É tão prejudicial que às vezes você acha que você é humilde. Ah, estou sendo humilde. Você não está sendo humilde. Porque você não está encarando a sua realidade como você é. Você não está identificando a sua essência. Como é que você vai se colocar diante? Porque a gente tem medo de ter poder, de ser pessoas expansivas, de ser para fora, de se conectar com os outros, de fazer amizades, de confiança. Isso é uma ruptura do ego. Então, é necessário que a gente faça essa, como é que eu posso dizer? Observação, vamos colocar assim. Observação sobre o quanto que a gente está entendendo o que significa ser nós mesmos diante do ego. Você, como pessoa egóica que o que você tem aprendido? Qual a discussão que você tem levado em relação às suas relações, em relação ao seu comportamento, à sua personalidade? Como que é isso para você? Eu acho que você fala relacionado à questão da aceitação do ego, digamos assim? Pode ser. Porque se a gente tem uma ideia de que tal coisa é ruim, que ter a ideia de que ser você é ruim, o seu ego já começa a se fragmentar. E aí você já começa a se transformar numa pessoa egóica. Exatamente. Seja uma pessoa que vai além demais ou uma pessoa que se fecha demais dentro do seu próprio ser, né? Sim, e eu me identifico muito com o que você disse, né? Porque muitas das vezes o meu ego se manifesta dessa forma, de ser uma pessoa totalmente altruísta. Então, tipo assim, eu sei que isso, em certas partes, em certos momentos, é uma manifestação do meu ego, entendeu? E como a gente às vezes liga só para coisas ruins... E por que esse ego te diz que você precisa abnegar? É a mesma coisa, porque o ego de fulano diz que ele precisa ter mais, ele precisa ser visto, constantemente visto, enxergado, amado. A pessoa que ela pensa que ela precisa sempre ser lembrada é porque ela se sente uma pessoa esquecida. Sim. Então por que às vezes a pessoa sente que ela precisa se anular para entregar sempre mais do que o necessário para o outro? Entende? Como você se vê nesse papel? É difícil, porque, tipo assim, eu acho que, na verdade, né, no fundo, a gente quer ser visto.
Só que a gente tem uma certa dificuldade em assumir. Eu, por exemplo, tenho uma certa dificuldade em assumir. E às vezes fazendo do modo contrário, né, que é a manifestação do meu ego, que às vezes é no modo contrário que a maioria já está acostumada. Contra-intuitivo, né? A tal da sabotagem. Aí tipo Se no assim, fundo você quer ser visto, você se esconde. Aí é uma que forma você tá de ser fazendo? visto, de alguém Ah, mas e a buscar, sei pessoa lá. que quer ser vista o tempo inteiro? Na verdade, ela só sente uma falta de acolhimento. Aí a gente acha que essa pessoa é totalmente egóica e você não. E egoísta. Que é uma coisa que você também quer pra você, de certa forma, entendeu? Com certeza. O ego, ele é uma potência. Concorda comigo? Concordo. Então, o ego sendo uma potência significa que nós somos uma potência e é para isso que a gente precisa trabalhar esse ego. Não se recolher, não esquecer do outro, não ser tão egoísta, não ser tão abnegador. Se for abnegador, que seja na verdade, não na mentira. E para que isso aconteça, a gente precisa se reconhecer nosso valor, encarar os nossos medos, as nossas sombras, incluir em nós a verdade para que a gente consiga lidar com o ego, com a nossa essência, a nosso favor. Exatamente, porque assim como qualquer potência, né, ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Cabe a nós escolher. Uma necessidade. Paz. Um conforto. Lar. Uma promessa. Evoluir. Uma transformação. Dor. Um gesto. Amor. Um final. Feliz. Fechamos aqui nosso episódio de 12 minutos de ego.